Estamos começando mais uma edição do Café e Prosa Copercã, o nosso bate-papo direto com o produtor rural. Além dos nossos bastidores, nós também estamos recebendo convidados aqui diretamente da Copercã para você aí na telinha acompanhando o nosso podcast. Não perde, são edições que estão trazendo aí com toda certeza para você conhecimento, né? E ainda mais oportunidades de saber também como você pode comercializar melhor o seu café. Também nós teremos a edição onde você vai aprender novas técnicas para cuidar melhor também do seu café, porque afinal de contas, nós estamos na safra 26 e uma safra que promete ser recorde. E aí, você está preparado? Você está preparado para comercializar o seu café depois de colhido, depois de ter colocado aqui na Copercã? Você está preparado para fazer um bom negócio do seu café? É o seu ouro, né? É o ouro mineiro. Então, hoje no nosso bate-papo, nós estamos tendo o prazer de receber Ricardo Schneider, ele que é o nosso presidente do Centro do Comércio do Café de Minas Gerais. E ele vai contar para a gente no final, até o final do podcast, eu acho que eu consigo tirar dele aqui qual que é a melhor hora da gente vender o nosso café, não é verdade? E compondo também o nosso bate-papo, o Ellison Agrônomo, responsável por 6 RTVs, aqui, né, da Copercã, ele que também está na outra ponta, né? Nós temos a venda do comércio aí do seu café e nós temos a ponta de quem ajuda você a produzir, né, a melhorar a sua produtividade, a sua qualidade do café, também com os nossos agrônomos aqui e o nosso responsável, o Ellison, está aqui presente no nosso bate-papo. Então é um prazer recebê-los aqui na nossa edição do Café e Prosa Copercã. Sejam bem-vindos, Ricardo, e também o Ellison. Isso aí, boa tarde a todos, prazer estar aqui, sempre bom falar de café. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de conversar sobre os desafios. A gente tem uma indústria aí a céu aberto, a gente tem um setor extremamente competitivo e a gente está num momento importante. Muitos números a gente acaba vendo, né? Safra recorde. Como que você está vendo também, Ellison, como agrônomo e vai a campo, como que você está vendo esses números tão altos assim da produtividade desse ano da safra 26? Boa tarde a todos. Então, a gente tem andado em bastantes lavouras, as lavouras estão bem, bastante produção, lavouras, eu acho que sim, o ano foi muito bom, né? Um pegamento bom de florada e, consequentemente, um pegamento também do chumbinho na sequência da florada. Então, assim, eu vejo um ano comparado com 2020. Talvez não igual, mas comparado com 2020, que foi uma safra recorde também. Esse número de sacas de café, onde foi divulgado, você concorda com isso, Ricardo? A gente tenta não falar muito de número, porque é um tema um pouco controverso. Uhum. As análises, os levantamentos, eles são estimativas, né, de safra, e a gente só consegue realmente confirmar com um pouco mais de precisão depois que você fecha o ciclo, fecha o ano, olha um pouco do que sobrou de café. E eu acredito que a sinalização percentual de aumento, ela faz sentido. E aí o que vai variar é a base que cada um usa da safra anterior. Sim. Então eu acho que a gente vem para receber uma safra, eu não sei se a gente vai ter uma safra recorde no Arábica. Eu acho que a gente hoje tem um cenário em que o Conilon vem cada vez mais ganhando espaço e produzindo mais. Então pode ser que no total a gente veja isso. No Arábica, eu não sei se eu apostaria numa safra recorde de Arábica, não. Ótimo. Mas os números são... os percentuais, eu acho que eles fazem sentido. Aqui em Minas Gerais nós temos produção do Conilon? Em Minas? A gente tem um pouco, ainda é uma produção. A representatividade é pouca. É pequena, começa a ter um pouco ali no norte, na região do Vale do Jequitinhonha, começa a ter um interesse por essa variedade, mas Sim. ainda não é totalmente relevante, não. Sim. O Ellison, explica pra gente, então, quem está acompanhando, eu sei que tem inúmeros produtores, né, acompanhando o nosso podcast, né, o bate-papo, mas explica um pouco pra gente a diferença do Conilon, que a gente está falando aqui, para o Arábica, que é o nosso carro-chefe hoje, né, aqui no nosso sul de Minas, pelo menos, em Minas Gerais, né, no Brasil também. Jota, apesar do nome café, assim, eles são bem diferentes.
né? O Conilon, ele de altitudes mais baixas, né? Ainda não se tem crones ainda de altitudes maiores. É um café que tem um manejo totalmente diferente do café arábica, né? Um café que tem polinização cruzada, né? Totalmente, já começa desde da parte genética do café. Hoje se tem alcançado altas produtividades, acima de 200 sacas, porque e também a gente tem uma condução diferente. E através desses crones, dessa variação genética que o Conilon veio trazendo, aumentou-se muitas variedades dentro do Conilon que consiga aumentar essa produtividade assim. O potencial genético dele está sendo bem explorado. Enquanto do Arábica, devido às dificuldades da parte genética, é uma polinização autógama, é uma polinização mais difícil de fazer melhoramento genético, então não se tem esse mesmo desenvolvimento igual tem no Conilon. São duas variedades totalmente diferentes, né? Dois cafés diferentes. O Conilon você consegue pegar aquele pé que o produtor aqui no Arábica tem. Ele tem aquele pé que ele fala, esse pé é o meu pé. Sim. O produtor de Conilon consegue pegar aquele pé e plantar uma lavoura só dele. E vira tudo igual àquele pé. Nossa, então, esse é o potencial do clone. O arábica, ele depende ali, é a semente, é a muda. Sim, então é um pouco diferente. porque às vezes a gente vê a mesma muda de café ali com aspectos bem, né, diferentes uma da outra. Mas você também, Ricardo, é gerente da Tristão Trade, né, que faz a venda de café e tudo mais. Você vende Conilon por lá também? O Grupo Tristão, ele tem origem no Espírito Santo. Eu estou à frente da nossa unidade aqui em Minas Gerais. Lá a gente faz um movimento relevante no Conilon. O Grupo Tristão tem raízes muito entrelaçadas com a cultura do Conilon no Espírito Santo, porque o senhor Jones Tristão, que foi um dos fundadores, filho do fundador da empresa, ele, na época em que o mercado estava migrando, teve aquela queima de café e os preços muito ruins, o Estado começou a migrar o norte para o Conilon, e ele foi um parceiro desse grupo que iniciou. E ele tem uma frase muito famosa dele que podem plantar que eu compro. Olha só. E ele, no início, o Grupo Tristão, a Real Café, que é a indústria de solúvel, ela comprou praticamente toda a produção do estado de Conilon. Então Olha como que é as tá muito entrelaçado ali as histórias. Olha como que é as coisas. Outro dia eu estava acompanhando sobre as vendas de marcas de café e tudo mais. Hoje em dia tem que vir na embalagem do café que dentro daquela embalagem tem arábica e tem tantos % de Conilon, porque faz o famoso blend, não é isso? Sim. O mercado nosso interno, consumo interno do Brasil, ele hoje consome um percentual muito relevante de Conilon. E às vezes a pessoa fala assim, eu não tomo Conilon, mas você já parou para olhar o rótulo do café que você está comprando? Aqui na nossa região é um pouco mais difícil, que a gente abre a janela, tem café, né? Mas para quem compra cafés empacotados assim, né? Todas elas utilizam do Conilon nos seus blends por uma questão de custo. O Conilon, ele vem passando por um processo de melhoria na qualidade. Então hoje ele é um produto com uma qualidade muito melhor do que já foi, e ele está totalmente integrado ao nosso setor café, e a gente viu aí nos últimos anos em que o Arábica ele ganhou uma alta de presente do Conilon. Sim. Quando a gente teve um problema no Vietnã, e o Conilon, o Robusta, reduziu a produção lá, e veio uma apreciação e um interesse, uma necessidade do Conilon brasileiro, e o Conilon foi empurrando a Arábica recentemente. Então, hoje não dá para a gente falar de café, olhar cafeicultura, olhar o setor, olhar preço, sem enxergar os dois. Certo. A gente não tem como dissociar. É um mercado só, com as suas particularidades, mas é um mercado só. Interessante. O tipo de manejo muda muito, Ellison? Totalmente. Por ser espécies diferentes, né? Doenças é diferente, pragas colheita é totalmente diferente. Colheita mecanizada no Conilon é mais difícil, né? Devido ao excesso de brotos. Né? Ela fala brotos, né? Mas é hastes, né? Aquilo que eles arrancam a barbatana é daquele jeito mesmo? Tem muita. Arranca a barbatana, você vê aquele tanto de barbatana cheia
no pano de café, você fala assim, ai, caramba, cara. Aqui é uma colheita manual, né? A gente tem colheita, já começa um pouco de colheita mecanizada no Conilon, é bem no começo ainda, mas tem muito que se desenvolver e é daquele jeito, a colheita a manual, você tira os ramos e tem uma máquina que tritura esses ramos e separa o café dos ramos triturados, né? Que seria uma colheita semi-mecanizada. Que coisa, né? Mas vamos voltar para o nosso Arábica, nosso delicioso café aqui do sul de Minas, né? No qual hoje, ô, Ricardo, quantas sacas saem em média aqui de Minas Gerais para fora, para outros países? A gente pode falar que Minas Gerais hoje responde da produção brasileira de café arábica. Eu acredito que a gente está falando aí de 50%. 50%? Da produção brasileira de café arábica sai de Minas. É de Minas Gerais. Rapaz. E aí desse percentual, aí vai para a média nacional, a média nacional de exportação. Sim. Então, o café mineiro, ele é o principal produto exportado do Arábica para o mundo. Então, o percentual é altíssimo. A gente tem Varginha lá como principal polo de comercialização de café do mundo. Isso é fácil de falar. A gente está no estado maior produtor de café do Brasil, do maior país produtor. E o volume que é comercializado na região, no estado, passa muito ali por Varginha. Ótimo. Então, os números são muito relevantes. E isso traz uma importância para a região, aqui para o sul de Minas, muito grande. Ainda de números, então, fico na torcida para o nosso café aqui em Campos Gerais voltar a ocupar a segunda maior, né, o segundo maior município. Nós caímos para a quarta posição, né, devido a alguns tempo, né, climas e tudo mais, mas torço agora para a gente voltar para essa segunda posição. A gente ficava atrás só de patrocínio, né, Séries? Isso, Jota. Assim, se a gente olhar os municípios que subiram a posição, são os municípios que têm mais cafeicultura irrigada. Então, acredito que a irrigação, juntamente com o manejo desses municípios, eles conseguiram subir em produção. Legal. Agora, Ricardo, o que o produtor que está nos acompanhando aqui, a gente pode passar para o nosso produtor sobre a safra 2026? Por quê? Nós estamos realmente, eu acho que numa roda gigante, na verdade. Um espirro que acontece fora do Brasil, a gente já vê os números ficando vermelho, caindo lá e vê muito número, você fala assim, não sei o que é isso, o que está acontecendo? O que a gente pode passar para o nosso amigo produtor que está aí nos acompanhando, que está naquela esperança de que eu vou vender café a 3 mil? O que a gente pode passar para o nosso produtor? Olha, o que a gente vê hoje no mercado, esses movimentos agressivos, que você vê qualquer coisa que acontece, o mercado reage com muita agressividade, ele é reflexo de um mercado tensionado. Então, é um termo que eu venho utilizando ultimamente, porque o mercado hoje, ele não tem muita margem de respiro. Você não tem estoque, o estoque que existe está na mão do produtor, e não é um estoque relevante, e aí a gente fala só do Arábica. Você não tem estoque na mão de países consumidores, os estoques são baixíssimos, os menores níveis, desde que o mercado inverteu. Então não existe a estratégia hoje de comprar café e carregar ele, manter uma posição para aproveitar a oportunidade de mercado. Fazer isso hoje é prejuízo. O café que você compra hoje no mercado futuro, ele já está precificado abaixo. Então isso é uma estrutura de mercado que influencia o comportamento das tradings, dos dealers, de quem comercializa café. Então o mercado ele hoje se movimenta muito da mão para a boca, a gente costuma dizer. Então a demanda vem do consumidor para a indústria vem para os tradings, e isso é muito curto, ninguém está carregando o café. Então qualquer movimento que afete essa oferta ou essa demanda, ele exagera, a reação exagerada
porque o mercado está muito sensível. Sim. Ele está ali, ele não tem margem para a gente ter uma quebra de produção, vai faltar café. E aí você tem um aumento, aí você começa a distensionar. E a gente passou aí alguns bons anos com a produção mundial nivelada com o consumo ou um pouco abaixo. E eu acho que agora a gente pode olhar para um potencial de distensionamento com essa safra mais significativa, olhando para um próximo ciclo com um potencial, e aí, claro, você depende de todas as condições climáticas favoráveis para a gente ter mais uma safra boa. Então, eu acho que o produtor ele tem que olhar muito para o cenário total, para o macro do setor, para ele tomar as decisões no micro dele. Então, ele tem que conhecer muito o que ele está fazendo e olhar para o cenário como o curto, médio, longo prazo, aonde está. A gente hoje tem uma safra muito boa para entrar e a gente tem um potencial de uma safra boa para frente. O mercado olha futuro. Quanto essa safra próxima não se confirmar, ele vai se comportar como ela em potencial. Então, eu acho que a tomada de decisão do produtor ela tem que, na hora de venda, que a gente vai falar disso mais à frente, ela passa muito por primeiro saber o que ele está fazendo. Certo. Agora, assim, na tua experiência, Ricardo, você acha que o mercado está se ajustando porque ele deu uma alta muito forte e muito repentina e agora ele está dando uma segurada aí no que ele... nesse ajustamento final que ele está tendo, porque nós batemos a quase 3 mil, né? Nós chegamos a 2.900 e pouco, o commodity, enfim. E depois ele despencou, caiu para abaixo dos 1.900 aí e se manteve, né? Você acha? Eu acho que assim, o mercado ele é soberano. Ele vai fazer o que os indicadores dizem. Então, o mercado ele não se movimenta, claro, existe um movimento especulativo, ele é real, ele é afetado, por exemplo, por uma guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia mexe a posição dos fundos que estão simplesmente flutuando nas commodities ou nos mercados financeiros. Ele pode liquidar uma posição de commodity, aí o café está lá, ou ele pode aumentar uma posição. Então, existe esse movimento. Mas o mercado ele tende a se comportar alinhado com o fundamento. O fundamento é oferta e demanda. A gente tem mais café do que o mundo precisa, o preço vai cair. A oferta é maior do que a demanda. Sim. É o contrário, o preço vai subir. E foi o que a gente viu. A gente viu o mundo produzindo menos café, teve geada, teve seca, teve um monte de problema e o mercado refletiu. O preço foi lá em cima porque não tinha estoque, não tinha nada. E ele reagiu a isso. E ele reage de forma agressiva, ele reage exagerando tudo porque existe o medo. Da mesma forma, quando esse cenário começa a mudar, antes dele mudar, o mercado já reage. O mercado ele é futuro porque ele está olhando para frente, ele vai antecipar os movimentos. Então o mercado sinalizou, olha, vai ter mais café. A cada etapa climática que era validada, o mercado, já passou a florada. Ele trouxe aqui, a florada é um ponto. Depois vem se a chuva, pegou, se não o pegou. pegamento, depois você vem o enchimento. A cada marco desse que confirma essa previsão, o mercado vai trazendo para o que ele acha que é o valor, o que o mundo está olhando e falando, esse é um valor que tem interesse de compra e tem interesse de venda. E aí a gente tem o lado nosso aqui, que é o mercado interno, que o café é commodity, cotado em dólar, mas a gente tem a moeda. A moeda é um outro fator importante. Sim, eu queria saber sobre isso, porque às vezes a gente está olhando, teve aquela taxa que o Trump fez, né? Tudo dólar nas alturas e tudo mais, e o café, reagiu positivo. Foi bom, né? Beleza, para quem produz o café. Mas logo na sequência, depois acertou o dólar, nós vimos o dólar subir de novo, mas o café continuou, né, caindo de preço. Sim. Então, não tem uma receita de bolo, né? O dólar aumentou, vai aumentar o preço do café. Não é justamente isso. As correlações elas não são diretas. A questão do tarifaço do Trump foi um caso interessante,
porque quando isso se tornou, estava se especulando e foi confirmado, existiam algumas análises que diziam que o mercado ia cair. E eu conversei à época com algumas pessoas e eu estava achando aquilo estranho, porque quando a gente olha o movimento do mercado, não é que a tarifa do Trump destruiu uma demanda. Então, assim, o fato do Trump tarifar o mercado não significa que ele tirou o café brasileiro, não existia mais colocação para aquele café. Ele só dificultou o acesso do Brasil. E aí, quando ele faz isso, a indústria americana, a trading, o pessoal que fornece, que leva café para lá, ele precisa se proteger de alguma forma. Ele pensa, poxa, eu não vou conseguir comprar café brasileiro tão logo, porque esse problema se instalou. Aonde que ele vai comprar café? Ele ainda não tem. Ele não sabe para onde o mercado vai, ele foi na bolsa. Ele comprou Nova York. Ele comprou a bolsa de Nova York. E isso fez com que a bolsa de Nova York subisse. Não significa que o café nosso ficou mais caro. Mas como o nosso café segue essa cotação, o que era uma expectativa de destruição de demanda e baixa de preço, virou uma alta. Só que quando isso, em termos práticos, isso gerou um pouco de perda de mercado. Teve café brasileiro que iria para lá que não foi. E aí a gente, no fim do ano, teve uma redução nas exportações. Então, é difícil você trazer uma correlação direta sem analisar o todo. O nosso mercado ele é muito interligado, ele é muito complexo e por isso que e aí a gente pode voltar para o produtor. O produtor ele tem, ninguém sabe melhor o que acontece dentro da porteira do que o produtor, mas ele não sabe o que acontece dentro da porteira dos outros e ele não sabe o que acontece no mercado. Então ele tem que saber o que está dentro da porteira dele, o que ele vai produzir, qual é o custo, como é que isso funciona, trazer gestão para dentro da propriedade. E aí as cooperativas, os técnicos, eles são fundamentais. E aí ele tem que se informar. Ele tem que buscar informação, ele tem que ouvir a cooperativa, ele tem que ouvir o mercado, ele tem que buscar um especialista, ele tem que se informar e aí entender. Falar, olha, isso aqui para mim faz sentido, isso não faz, confio nesse, não confio naquele, isso está estranho. E aí ele toma a decisão dele. Mas o mercado ele é realmente muito, muito complexo. Qualquer agito no mercado, né, pode derrubar ou pode também levantar o preço do nosso café. Eu ficava naquela, né? Será que vai tirar o café do tarifaço? Não vai? Será que é bom? Não é? Né? Mas está aí. É realmente acompanhar. E aí o Ricardo até nos trouxe um ponto que eu quero te perguntar, Welson. O produtor, hoje, aqui em Campos Gerais, Córrego do Ouro, Campo do Meio, aonde a Copercan está atuando. Hoje o produtor tem buscado entender quanto que ele está gastando para produzir uma saca de café, quanto que ele gasta em 1 hectare. Ele tem procurado a se atentar nesses pontos, Welson? Olha, a gente tem visto um aumento nessa demanda de buscar gestão, né? Muitos produtores têm buscado, até por causa das dificuldades, né? E quando você tem uma boa gestão, você consegue passar por essas dificuldades mais fácil, né? Nós também, da Copercan, o departamento técnico, né, os 6 técnicos de campo que a gente tem hoje, eles estão sempre se atualizando na parte de gestão para estar levando esse produtor. E eu quero deixar aqui até vamos falar assim, uma ideia para o produtor estar sempre conversando com esses técnicos, o que ele pode estar melhorando de gestão, na gestão total da propriedade, não só lá no manejo de pragas e doenças, porque às vezes eles ficam com essa ideia que o técnico está indo lá para auxiliar no manejo de pragas e doenças somente. Só me passar uma receita para fazer. O técnico nosso, ele tem informação de mercado, ele tem informação de mercado de insumos, ele tem informação de créditos agrícolas. Então, assim, nós temos que abordar tudo isso dentro de uma gestão para trabalhar isso daí bem feito dentro da propriedade, para trabalhar com, vou falar assim, com técnicas realmente com teoria, não no achismo, né? Para nós conseguirmos diminuir custo, mas também aumentar a produtividade. Quando você chega numa fazenda hoje, o que você olha primeiro e tenta ajustar? Olha, a gente faz um levantamento, hoje a gente tem um checklist que a gente pode estar fazendo nessa propriedade,
porque eu preciso que essa propriedade ela tenha lavouras produtivas, então eu vou ter que ver como é que está a idade do parque cafeeiro, o que nós vamos fazer de planejamento de renovação para nós ter longevidade dessa produção, né? Depois o custo, né? Para a gente ver o que está custando ali a saque, onde que pode estar cortando o custo. E aí até abro aqui um parênteses que eu não gosto de falar muito de custo, porque o custo é uma coisa que já está fechada, você não consegue mexer. Mas sim o orçamento, o que a gente pode mexer no teu orçamento que vai te trazer um custo menor, mas eu tenho que ter um aumento de produtividade também. Porque a gente sabe que no tripé da lucratividade, nós temos produtividade, custo e preço de café, quando você vai olhar para o lucro da propriedade. E esses três estão relacionados, mas de fato, assim, às vezes o preço de café, que a gente não tem controle, ninguém tem controle no preço de café, é o que menos vai interferir no teu lucro. A produtividade e o teu custo vai interferir muito mais do que o preço propriamente dito, porque você não tem controle do preço. Sim. Como que eu passo a trabalhar com esse preço de café? Através de BART, através de travas, mas isso também tem que ser bem trabalhado para não se tornar um prejuízo lá na frente, para a gente começar a participar do mercado. E o Ricardo pode até falar algumas ideias nesse sentido dessas travas, desses BART. É verdade, porque, voltando para o Ricardo então, sobre essa parte de comercializar, como que você vê a frase assim, o café é o único produto que o dono não põe preço. Como que você vê isso hoje, Ricardo? Olha, eu acho que... Será que é relativo? É muito relativo e eu acho que assim, a gente se acostumou a lidar com a comercialização de café e aí do ponto de vista do produtor, muito com ruído, existe muito ruído, existe muito vontade, e acho que foi muito bem colocado esse tripé. Esse tripé ele é muito importante. E o produtor, ele historicamente, ele tende a querer controlar justamente o que ele não controla, que é o mercado. A gente está falando de uma commodity cotada mundialmente, e isso é real para todas as outras commodities, então a gente está muito imerso no café, mas todas as commodities, o produtor ele não põe o preço, mas o produtor fazendo uma boa gestão do custo dele, dos recursos dele, ele consegue sim decidir o melhor momento de colocar esse produto no mercado. O café ele se beneficia de não ser tão perecível, então o produtor que faz uma boa gestão, ele consegue decidir até não vender nada nesse ano. Esse é um ano que eu não quero vender café, porque eu acho que o preço não está bom, porque eu acho que ano que vem vai ser melhor, por causa desse, não porque eu gostaria que o preço fosse melhor, mas porque eu consegui, através de informações boas, de qualidade, entender que existe um potencial de preço mais alto mais à frente. E tudo bem, o café permite isso. A questão é que a gente tem, como eu falei, muito ruído, e eu acho que como exportador, e ali na presidência do centro, tem um dado que eu sempre gosto de mencionar, que eu acho que é importante, sempre que a gente está falando com o produtor, a gente quebrar um pouco algumas crenças limitantes, algumas inverdades que existem no mercado. O exportador ele não tem nenhum potencial de manipular preço. Ele não consegue mexer no mercado, não é ele que dita o valor de mercado. E a gente hoje no Brasil, nós temos a estrutura de comercialização mais eficiente do mundo. E o que isso significa? Significa que a gente tem uma competitividade tão grande, o produtor ele tem acesso ao mercado de uma forma tão aberta, o mercado é livre, que dados se não me engano, do IPEA, dão conta que o valor de transferência, o percentual de transferência do valor FOB do café para o produtor no Brasil, ele chega a 93%. Então, o valor que o exportador recebe quando coloca o café no navio, 93% em média desse valor está na mão do produtor. O custo do exportador, despesa, tudo que o exportador tem,
até o lucro está dentro desses 6 e pouco, 7%. Então a gente tem, em média, o produtor recebendo 93% do valor FOB. Então é um percentual muito alto. É alto. Existem países produtores que remuneram 50, 60, 70. Caramba. Então o Brasil ele tem isso, e isso é muito bom. É um dado que eu fico sempre feliz de falar. Assim, o produtor ele produz, ele que está ali, ele tem que ser melhor remunerado. A gente que está no meio, a gente tem que fazer o possível para ser eficiente e levar esse café do produtor até o porto e conseguir os melhores preços, mas não é a gente que dita, é o mercado, oferta e demanda que vai direcionar. Então, às vezes, o produtor tentando se preocupar com logística do café, né? Ah, se eu arrumar um caminhão e levar direto, eu vou conseguir comercializar melhor. Não é bem isso, né? Eu acho que assim, o mercado hoje ele é tão aberto, ele é tão livre, que um produtor consegue saber o valor que ele tem na cooperativa, que presta um serviço, que dá um apoio, tem um suporte, mas ele consegue saber o que estão pagando na outra praça. E ele tem que fazer conta. É uma decisão simples. Às vezes, vai compensar ele tirar o café dele que está na cooperativa, colocar num caminhão, fazer um seguro, levar para entregar lá num outro comerciante, exportador que seja, é a decisão dele. O livre mercado permite isso. A questão é que hoje, o que esse dado fala para a gente? Não existe ineficiência operacional no setor. Então, o exportador ele se organizou para negociar os melhores e menores fretes, porque a gente faz muito isso. Ele se organizou para ser o mais eficiente possível no rebenefício do café, porque ali está a margem dele. Então, o produtor entrar para fazer algo que a gente é profissional em fazer, normalmente vai ter um custo aumentado para ele. E aí, não sei se vai compensar. Então, eu acho que as oportunidades de venda, elas são muito mais relevantes do que esse custo. Olhar para essa tomada de decisão com um olhar realmente de negócio, de saber quanto custa, saber quanto vale, e decidir. A gente tem que colocar isso tudo na gestão de risco. O produtor tem que fazer uma gestão de risco eficiente, porque o risco dele é quebrar, é endividamento, é não conseguir pagar as contas. Ele tem que fazer essa gestão de risco. E isso vai permitir que ele aproveite o melhor momento de mercado. E eu acho que a diferença não está nesses 2, 3, 4, 5 reais que ele conseguiria talvez a mais mudando de praça. Eu acho que está muito mais na gestão dele e nos relacionamentos. Sim, e até porque a atuação da cooperativa, né, no caso da Copercan, é uma relação que o produtor sabe realmente com total transparência para onde está indo o café que ele vai vender, quanto que ele está ganhando, quanto que ele está pagando de imposto, né? Tem todo esse cuidado dentro da Copercan para poder fazer a melhor comercialização do produto do cooperado, não é isso, Eris? Desde a sua fundação, hoje ela tem uma estrutura capaz de dar uma segurança e uma transparência na comercialização do café do produtor muito grande, igual o Ricardo falou. Algumas diferenças ali no mercado são questão de pouca coisa, né? Muito enxuto esse mercado, não tem uma diferença tão grande, né? Então, assim, a Copercan tem total estrutura, total capacidade de ajudar o produtor a vender o seu café bem vendido com transparência. Vai além de colocar um agrônomo para acompanhar, né? Vai além de oferecer também, né, produtos para cuidar da lavoura. Então tem esse pós-venda também, né, que o produtor consegue acompanhar de perto através da Copercan. Agora, Ricardo, a venda do nosso café, safra 2026, esse período que a gente está colhendo já caiu bastante, digamos assim. Esse é um período de venda de café? Só se o cara estiver bem necessitado ou ele consegue segurar um pouco mais? Porque eu quero chegar numa perspectiva lá para maio, agosto, onde a gente está caminhando para 80% de safra, para a gente sentir realmente qual que vai ser o preço final no ano de 2026 do café. Olha,
Estou tentando fazer uma bola de cristal? Eu acho assim, a pergunta ela é boa. A pergunta, a provocação ela é muito boa. Eu acho que tem uma coisa que eu já falei em outras oportunidades. Se eu soubesse, eu não estava aqui, eu estava não sei aonde, mas eu estava curtindo a vida, mas muito bem. E eu acho que essa também é a beleza do nosso mercado. Ele tem um nível de complexidade e um nível de oportunidade para todo mundo. Eu acho que o momento de pensar isso não é agora. Não porque não é um momento de venda, mas acho que o produtor ele tem que começar a pensar na venda do café dele na hora que ele coloca dinheiro na próxima produção dele. Então, na hora que ele gasta com a próxima safra, ele já tem que estar pensando o que ele vai fazer com esse produto que ele vai colher. Então, agora, depende muito do que o produtor já fez até agora. Ele já vendeu um pouco ele fez algum pouco de futuro, ele já, primeiro, eu vou bater nessa tecla sempre, ele já definiu, ele consegue ter o custo dele fechado com clareza para a hora que ele tiver a produção, ele bater aquele custo por saca. Cada hectare custou tanto, agora vamos colher, a gente vai ver quantos por saca é esse custo. E sabendo disso, ele pode decidir, eu acho que eu vou precisar cobrir esse custo. Então eu vou fazer uma venda de futuro, já vou vender, aproveitar o preço, só que essa decisão ele já tinha que ter feito há um tempo. E eu vou te falar, muitos fizeram. Muitos olharam para o mercado e falaram, vou colocar um pouquinho de futuro, vou vender o 10%. Participar do mercado. Vou colocar ali alguma coisa e já ter um norte. E o que a gente costuma dizer em linhas genéricas, e aí eu acho que cada caso é um caso, cada produtor tem que ter a sua estratégia, mas em linhas gerais, o produtor ele tem que saber como ele quer chegar no final da safra. Ele quer ter café ou ele não quer ter café? Para ele, manter esse café armazenado é possível, porque se ele quer chegar no final da safra, ou quer chegar na próxima safra sem café nenhum, ele vai ter que vender esse café no próximo ano. E aí ele vai esperar bater o nível máximo para ele vender, ou ele vai participar do mercado? Ele vai, olha, eu vou colocar algumas regras para mim mesmo. De novo, a gestão de risco. A cada tantos dias eu tenho que vender café, que eu vou fazer na média. Se o mercado subir, eu vou chegar lá na frente, vou aproveitar essa alta. Se o mercado cair, eu já vendi um pouquinho, vou vender mais um pouquinho, e a minha média vai ficar acima do mercado. Então, agora, para a gente olhar para o contexto que a gente tem um mercado um pouco mais pesado, olhando para a safra, grande entrada, com menos venda de futuro, então com potencial de uma safra grande na próxima. Então, o potencial de alta daqueles preços históricos, hoje, ele é mais limitado. Mas não dá para dizer que o mercado não vai ter momentos de pico, de alta e oportunidades de venda melhores do que a gente está vendo hoje. Mas a conjuntura, ela é da expectativa de uma safra grande, e isso pesa um pouco mais. Sim. Só para a gente caminhar para o fechamento do nosso podcast, muito fala de qualidade, né? Nós temos cafés de 60 defeitos, 120 defeitos, cafés especiais, né? Cada mercado é um mercado hoje ou não? Você consegue me dizer se vai mais café especial para fora e o commodity geral fica aqui no Brasil? Como que você consegue, o que você consegue me trazer sobre esse cenário dos cafés especiais, né, e dos cafés que a gente fala que é café normal, né? Sim, cafés sem atributos especiais? O Brasil ele é um exportador majoritariamente de commodity. Então, os números de exportação de cafés diferenciados, eles vêm crescendo. Era um nicho, hoje é um segmento. E nos cafés diferenciados a gente coloca qualidade, certificação,
práticas sustentáveis, tudo isso entra nesse bolo de cafés diferenciados. O investimento em qualidade, ele sempre é importante, da commodity ao especial. E aí vai da estratégia de cada um. O produtor, hoje, ele tem possibilidade de diversificar a sua estratégia de comercialização, fazendo uma commodity de qualidade, o café de combate com qualidade superior, que isso já vai garantir a ele morder uma fatia, beber água limpa, porque o mercado sempre vai buscar primeiro os cafés melhores, sem falar de especial, os cafés melhores. Na commodity. Ele pode ter um investimento maior em parte da propriedade dele para fazer um café especial, contando com um suporte técnico que vai analisar, fazer análise de solo, microclima, lado do face do sol, variedade e tudo pode influenciar. Aqui eu vou fazer um café especial. Esse café especial, ele vai ter potencial de participar de concurso, ganhar preço, ser vendido a preços estratosféricos, ou ele pode querer comercializar esse café, criar relacionamentos com cafeterias, com pequenas torrefações, diversificar. O mercado, ele tem espaço para tudo, só que vai depender do tamanho e do apetite de custo financeiro do produtor para ele tomar essa decisão. Sim. Então, o produtor muito pequeno, o percentual de aumento de investimento para ele fazer um café de qualidade para bater 92, 93, 94 pontos, é um negócio que às vezes não faz sentido para ele. Mas ele consegue investir em qualidade, com manejo bom, e ele vai ter um custo controlado e ele vai bater no mercado. Mas a exportação de café diferenciado, e aí a gente coloca os especiais dentro, ela vem crescendo. O mundo cada vez mais do que o café especial, ele demanda cafés de origem sustentável. Então, o investimento que o produtor também tem que fazer passa por essa gestão, é a gestão do que ele faz na propriedade. Ele saber e ter registrado a aplicação de defensivo, de fertilizante. A questão trabalhista é extremamente importante. O mercado vai cada vez mais demandar essa informação. Tudo que está envolvido na certificação. Tudo que está envolvido na certificação vai virar regra até para o não certificado. Então o mundo está caminhando para tudo ser certificado. Quem já lidou com Rainforest sabe o que é isso. Você tem o 4C, que já é um pouco diferente. E a gente tem a UDR, que é a legislação do antidesmatamento, né? Ficou famosa, que vai entrar em vigor, que vai ditar as regras para o café brasileiro, ou melhor, para o café entrar no bloco europeu. Então, isso passa muito por gestão dentro da fazenda, porque o setor vai demandar, o exportador vai chegar, produtor, eu preciso que você me diga onde esse café foi pilado. E a gente tem que ter essa informação. A gente vai ter que guardar, a gente vai ter que depois poder auditar isso. Então, é muito olhar para o seu café e levar ele para o lado diferenciado, seja na sustentabilidade, seja na gestão, seja no controle e sim, no especial, na qualidade. Como que a Copercan vem atuando dentro do café especial, Welison? Eu sei que a Copercan já está com máquinas para rebeneficiar, para separar aí as peneiras, melhorar também a reclassificação dos cafés. Então, como que está sendo feito esse trabalho pela Copercan? Aquele produtor que tem uma safra, quer vender em quantidade, mas também ele aproveitou uma sucessão familiar, quis fazer uma marca de café ou quis experimentar fazer um café especial. Como que a Copercan está atuando aí? Olha, hoje a gente tem o setor de sustentabilidade. Eles trabalham em cima das principais certificações que tem no mercado. A gente incentiva todo momento o produtor está melhorando a qualidade dele, mas sempre de olho no custo. Isso é muito importante, porque a gente fala assim que o custo ele não pode passar, tem hora que não pode passar e o valor que você vai agregar no café, A gente tem que ir bem pé no chão com isso. Qualidade, ela não significa que você tem que capturar.
Não significa que você tem que gastar muita coisa. A qualidade está ali no manejo, no capricho ali no dia a dia, na lavoura, na sanidade da lavoura, né? Na nutrição equilibrada, já começa, a qualidade começa ali. Quem faz qualidade é a planta. Nós conservamos ela no pós-colheita, né? E ali o pós-colheita é muito importante, maquinários limpos, né? Tá todo um manejo aí. E a Copercam, pensando nisso, né, criou o departamento, o setor de sustentabilidade, para dar apoio ao produtor. Os técnicos também dão apoio no dia a dia, certo? Na parte de rebenefício, nós temos hoje para trabalhar os cafés que vão para exportação. Nós ainda não conseguimos, né, não vai conseguir fazer isso específico para cada produtor, impossível. Mas esses cafés são preparados que vai para exportação ou vai para alguma venda da Copercam. Para quê? Para que ela consiga agregar melhor valor para o café do produtor. Sim. No final é converter melhor valor no café do produtor. Estamos fazendo um trabalho de levantamento de área a campo e nossos técnicos estão visitando todas as propriedades dos produtores que são cooperados nossos, fazendo um mapeamento de todos os talhões, variedades, passamento e produtividade, produção, né, de 2026 e 2027, estimativa 26 e 27. E estamos assustados assim que aumentou muito essa área do que nós tínhamos de dados, né, anteriores, do que nós estamos cadastrando agora. Temos 700 produtores cadastrados, com 15 mil hectares já mapeados. Desses 15 mil hectares, uma estimativa de 450 mil sacas mais ou menos. Então, assim, 32 sacas de média, acreditamos que já é um número que ele é representativo pela quantidade de hectares cadastrados, certo? E aí, falando, Campos Gerais está na segunda posição em área plantada de café, né? Caiu para a quarta de produtividade, né? Caiu para a quarta de produção de café em sacas, mas ainda continua em segundo em área plantada. Você que está acompanhando o nosso podcast, né? Nós estamos aqui com o Ellison, ele que é o nosso agrônomo aqui, responsável pelo setor com 6 RTVs aqui da Copercam. Também nós estamos com o presidente do comércio do café de Minas Gerais, do Centro do Comércio do Café de Minas Gerais, Ricardo Schneider. E, Ricardo, para a gente caminhar para fechar o nosso bate-papo, né? É uma pergunta que não quer calar agora. Ou melhor, um conselho. Qual conselho você daria para o nosso produtor nesse momento? Safra 2026 já é realidade. A gente está acompanhando muitos produtores já colhendo seu café. A gente brinca, né, que está cheio de azeitona, porque o produtor está se antecipando, não é verdade? Mas o que você pode aconselhar o nosso produtor hoje, que vai acompanhar o nosso podcast, para que ele possa comercializar melhor o seu café e depois não bater aquele arrependimento, eu devia ter vendido, ou só vender na baixa com medo de cair mais? Como você aconselharia eles? Olha, primeiro, quem sou eu para dar conselho para produtor que está aí produzindo café e na terceira, quarta, quinta geração? Mas eu acho que o que eu posso dizer vem do que a gente vê como importante no mercado. E aí o produtor, primeiro, ele não precisa ter medo de produzir café. O Brasil ele é protagonista no mercado mundial de café. E isso, a gente produz hoje o café mais sustentável do mundo, num momento em que o mundo está demandando sustentabilidade em tudo. Então o produtor brasileiro ele não tem que temer, ele é o principal fornecedor de café para o mundo. E o que a gente vê de demanda no mundo, é o que a gente falou há pouco, é gestão. Eu acho que eu não vou dizer para o produtor produzir café melhor, para ele como ele deve produzir o café dele. O que eu posso dizer é que cada vez mais o mundo vai demandar dele a gestão eficiente da propriedade dele, para que, tem 2 benefícios. Ele vai ter um entendimento melhor do que ele produz para poder tomar decisões boas. E segundo, ele vai conseguir entregar para o mercado informação de qualidade. E essa informação passa por toda a sustentabilidade ambiental,
que é o carro-chefe que todo mundo fala, a lei virou lei antidesmatamento, o mundo olha para a certificação, mas tem um outro lado que ele é igualmente importante e ele é algumas vezes mais complexo, que é o lado social. A sustentabilidade social, ela passa por registro de trabalho, de trabalhadores, condições dignas de trabalho, e a gente vê que ainda existe um pouco de desconhecimento ou dificuldade, por questões burocráticas, a legislação brasileira ela é difícil às vezes, mas isso tudo é resolvido com gestão. Uma boa gestão, um bom suporte, seja da cooperativa, eu concordo muito, o técnico ele não é apenas o doutor que vai te dar as receitas. Ele é um cara formado ele tem uma formação, ele tem uma noção de gestão e ele tem que ser um multiplicador dessa gestão. E o produtor, só cabe a ele implementar isso. Então o conselho que eu dou é façam gestão. Entendam a sua propriedade como um negócio que tem risco, que tem potencial, que tem que ser gerido como um negócio. Ótimo. E o Welison, para a gente fechar também o nosso podcast aqui hoje, o produtor que está nos acompanhando, que deu aquele pontapé inicial e falou assim, não, realmente a minha produtividade, né, cheguei num ponto que eu não consigo produzir mais, mas eu quero melhorar a qualidade do meu café e eu quero melhorar a minha gestão. Como que esse cooperado pode iniciar com a ajuda da Coopercan para estruturar todo, né, o seu ecossistema dentro da fazenda? Olha, a Coopercan hoje o departamento técnico da Coopercan hoje está preparado para dar todo esse suporte ao produtor de gestão, trazer ali o que o produtor precisar dentro da propriedade. A gente tem várias checklists, planilha, várias ferramentas que a gente consegue fazer uma gestão bem feita juntamente com o produtor, né? Vai ter que ter as informações dele ali para a gente trabalhar junto. Então, e ele tem que ter essa confiança na Coopercan. A Coopercan está para ajudar ele, tanto na parte de gestão da propriedade, quanto na parte de comercialização do café e também na venda de insumos, que ela vai no mercado também buscar os melhores preços, tanto de insumo quanto de café. E em cima de qualidade, o que eu falo para esse produtor que quer investir em qualidade, capricho. Não mais do que isso, né? A gente tem hoje outros patamares aí, pensando em, igualzinho o Ricardo falou, de concurso, né? Café fermentado, secas diferentes aí, mas começa com o capricho, né? Começa com planejamento de colheita, começa com planejamento de porcentagem de verdes por talhão, separar talhões que são mais precoces dos talhões que são mais tardios, começa com diminuir o tempo desse café na roça, né? Um café aí tem que ficar no máximo 6 horas. Dependendo da região, nem 6 horas ele não pode ficar, porque já começa a fermentar dentro da carreta, começa a fermentar dentro da sacaria. Então ele começa ali na roça, passa para o terreiro limpo, maneja aí, agora já estamos prevendo El Ninho, talvez venha chuva na colheita, tomar cuidado com chuva. Se o café estiver num ponto de maturação cereja, é um café que até pode molhar, mas dependendo da seca que ele tiver, ele não pode molhar de jeito nenhum. Então, se não tiver terreiro suficiente, outra questão importante, a espessura desse café no terreiro. Então, assim, esses caprichos que não tem um custo maior no financeiro, mas que é planejamento do dia a dia. E nós estamos preparados para ajudar o produtor no que ele precisar. Ótimo, e já temos uma pauta para o nosso próximo bate-papo aqui do Café e Prosa aqui Coopercan, para a gente falar também sobre esse manejo do pós-colheita, né? Bom, quero agradecê-los pela participação, né? Espero que a gente tenha atingido e sanado algumas dúvidas do nosso amigo produtor rural, também a quem está nos acompanhando aqui no podcast, tá bom? E você, amigo cooperado, né? Você que está nos acompanhando aqui, continue marcando aí a família, pegando o link, mandando aí no grupo da família, porque é algo produzido, né, dentro da tua cooperativa, né, no qual a gente ajuda e auxilia, né, os nossos produtores e as famílias, né, a desenvolverem melhor também
e comercializarem o seu café através também do nosso bate-papo aqui, trazendo os bastidores, não é verdade? Então, acredite, traga sua safra 2026 para a Coopercan, onde você tem um amparo total, tanto a segurança para comercializar bem e também, né, linhas de crédito, facilidades de encontrar produtos, insumos e muito mais. Fora também os profissionais que aqui estão, tá bom? Então, acredite mais uma vez, safra 2026 pode trazer aqui e depositar na Coopercan, tá joia? Um forte abraço, até o nosso próximo podcast, nosso Café e Prosa Coopercan.